Boa tarde, pessoal. Então, assim, ó, eu quero dar uma repassada aqui nessa parte do exercício. Então, queria primeiro parabenizar o pessoal que já entregou, ficou bem completo de todos a descrição. Então, a gente começa aqui pelas constantes que são definidas. Então, a grande maioria, tirando o enum, são estáticas finais, então elas não vão ser alteradas nunca. Por isso que a gente usa normalmente essa padronização de usar só palavras maiúsculas. Então aqui a gente tem algumas jogadas desse jogo de craps que são fixas, né? Então dependendo do que deu a jogada dos dois dados, a soma desses dois dados, eu vou poder comparar com essas constantes para verificar qual o jogo que aconteceu ali. A gente vai precisar dessa variável aqui para gerar números randômicos, embora eu pudesse criar essa variável internamente. Se eu não for usar em muitos lugares no meu código, se for usar só dentro do método, por exemplo, que gera o número randômico, eu poderia simplesmente definir esse cara aqui dentro daquele método e só usar ele ali dentro e era isso. Aqui no programa principal, a gente tem primeiro um contador, esse MindPoint, que vai ficar contando quantos pontos o jogador fez. Tem esse enum, então aqui dentro desse cara é que eu vou poder guardar uma dessas constantes aqui. Então, para não precisar usar uma numeração fixa, eu posso usar essas constantes que vão representar o estado do jogo, se ele ganhou, se ele perdeu, se ele vai continuar jogando. Para isso que eu crio uma enum, é uma dos usos de enum. E aí dentro dessa variável eu vou ter sempre uma constante relativa a esses caras aqui, ó. Então eu vou ter uma dessas três opções dentro dessa variável. Se alguém me pediu para entrar aqui, meio bugado esse negócio aqui do... Tá, então aqui a gente chama a função para rolar os dois dados, para jogar os dois dados, e ele vai me dar a soma desses dois lançamentos. Depois eu mostro o método, e aí eu faço um switch case para escolher, com base nessa soma aqui, se for 7 ou 11, caso um desses caras seja o conteúdo de sum of dice, dessa soma, ele vai mudar o status do jogo para que ele ganhou. Caso seja um desses três aqui, ele vai dizer que ele perdeu. E caso contrário, que é o default, seria o else do switch case, ele vai dizer para continuar, vai salvar como pontuação atual a soma atual dos dados em MyPoint e vai mostrar para o usuário quantos pontos ele tem atualmente. Aqui ele entra no laço de repetição, no while, até que enquanto o status do jogo for continue. Toda vez ele vai chamar a função de jogar os dois dados para cima e de gerar os dados. Se a soma for igual à minha pontuação atual, eu ganhei. Caso contrário, se for igual a 7, eu perdi. E ele vai ficar testando isso. Toda vez ele vai ver se ele ganhou ou não, só para mostrar a mensagem, se ele perdeu, se ele ganhou. E aqui no final a gente tem a função de gerar a soma dos dados randomicamente. A gente chama esse nextInt e passa como parâmetro o intervalo que a gente quer. Então aqui ele está gerando sempre de 1 a 6, somando esses dois caras. No exercício pedia para transformar isso aqui em constante, então a gente não vai usar essas duas funções, vai botar valores fixos ali e transformar os nossos dados em viciados. E é isso. Então, se alguém ficou com alguma dúvida nesse exercício aqui, no código, pode me pedir aí que eu comento. Beleza. Então, voltando. A gente vai ver hoje esses 4 conteúdos aqui: listas, mapas, exceções e arquivos. Então, são conteúdos que eles não são tão relacionados com orientação a objetos estritamente, mas eles são muito úteis. Então, esses dois caras aqui são estruturas de dados que a gente vai usar para conseguir construir um programa mais complexo e para armazenar uma coleção de objetos de maneira diferente. Exceções é uma coisa que a gente tem que saber fazer em Java, que é como é que a gente trata erros em Java, que é bem diferente do que a gente faz lá em C. E os arquivos, que é uma forma, como a gente não vai ter uma disciplina tão longa aqui, né? A gente tem que ver muito conteúdo de orientação a objetos, e a gente vai ver aquela parte de construção de janelas, para vocês não ficarem com uma lacuna ali, não saber como fazer um programa para salvar informações, e a gente não vai conseguir ver banco de dados, isso não tem no curso de vocês também. A gente vai ver essa forma mais simplificada, que é usar os arquivos.
sejam eles arquivos texto ou arquivos binários, para funcionar como se fosse um banco de dados de vocês. Então, o programa de vocês, que vocês vão desenvolver lá no final, vai ter que usar um tipo de arquivo para salvar a informação, para quando eu abrir aquele programa novamente, a gente vai usar esses caras aqui para poder, quando a gente abrir o programa novamente, a gente conseguir acessar os dados já, não ter que sair do zero o programa, né? Então a gente vai salvar informações e ler essas informações salvas nos arquivos. Então, inicialmente eu vou falar de coleções em Java. Então a API Java tem uma série de estruturas de dados pré-definidas já, prontas para a gente poder usar, para armazenar uma série de grupos de objetos, que a gente chama de coleções em Java. Então, cada tipo de estrutura vai ter uma forma de organizar esses dados, de armazenar eles e de recuperar esses dados, sem que a gente tenha que fazer tudo a gente mesmo, ou seja, vai ter uma estrutura que eu vou conseguir reutilizar ela sem precisar construir ela do zero. Então, em Java, a gente tem essa estrutura aqui básica de classes que a gente pode usar para agrupar coleções de objetos. Então, aqui embaixo a gente tem as classes que a gente pode utilizar. Cada classe dessas eu vou poder usar para um tipo de problema específico, né? Depende do que eu quero armazenar. Então, os filhos de collection, filho de collection são as listas e os conjuntos, as listas e os sets. E dentro de lista eu tenho como opção o linked list e array list. A gente vai ver aqui hoje array list. Esses dois caras aqui são listas encadeadas, então esse usa um vetor internamente, um array, e esse aqui é uma lista encadeada, vocês já devem ter visto em C provavelmente, uma lista simplesmente encadeada lá, de estrutura de dados. Então, basicamente, o que uma lista é uma sequência de informações, de dados que eu guardo, e são indexados de alguma maneira. Já no caso dos conjuntos, nos sets, eu vou ter uma sequência arbitrária e eles nunca vão se repetir. Então, eu não posso ter um elemento duplicado num set. Essa é basicamente a principal diferença. Além disso, ele está sempre ordenado no caso do set. No caso da lista, não. A lista eu posso adicionar na forma que eu quiser, na ordem que eu quiser. E aí eu tenho o hash set e o triset como opções. O funcionamento dessas classes e dessas é basicamente igual. O que muda são algumas funções que um objeto set possui e que um objeto list não possui, e vice-versa. E eu tenho uma estrutura de dados mais complexa um pouco, no qual eu tenho sempre a associação de uma chave com um valor. Então, quando eu usar aquela chave, como se fosse abrir uma porta, né? Para aquela porta lá, eu preciso de uma chave específica. Então, aqui eu tenho sempre que associar uma chave, vai me revelar qual valor está associado àquela chave. A outra chave vai me associar um outro valor. Então, eu não tenho a ideia de uma lista sequencial de objetos. Eu tenho uma série de chaves que direcionam para um valor. Então, uma chave direciona para um valor X, uma outra chave direciona para um valor Y. As chaves têm que ser únicas, então elas nunca vão se repetir. Então, por isso que para as chaves internamente ele usa um set. Elas não podem ser duplicadas. E os valores são qualquer coleção que eu quiser. Pode ser um set, uma lista. Então, aqui no caso do mapa, eu vou ter sempre esse par de informações, a chave e o valor. E para implementar isso, eu tenho essas duas opções, hashmap e treemap. Então, essas são as coleções básicas em Java que a gente tem, as estruturas básicas de Java, de dados. A lista, que é a primeira de todas, ela usa uma faceta de Java que se chama generics. O que significa isso? Quando a gente implementa um array list, que ele já vem pronto em Java, e eu quero reutilizar eu vou até mostrar aqui no código, deixa eu mostrar aqui para vocês, se eu tiver numa classe qualquer aqui, tá? E eu for declarar um atributo que é do tipo array list, então vamos dizer que uma pessoa tem uma lista de, sei lá, interesses. Então vai ser do tipo string interesses. Opa. Eu tenho só que importar o array list aqui, tenho que importar esse cara para poder usar ele. Ele é do pacote util, que é do pacote Java. E esse tipo de objeto que ele armazena aqui, essa lista de interesses, é que vai me dizer qual a informação que eu estou armazenando. Então,
para eu poder usar em algum momento, declarar um array list que recebe uma string, em algum outro momento declarar um array list que recebe inteiros, eu poder variar isso de forma dinâmica. Quando foi implementado o array list, aqui está a classe do array list, é usado essa ideia de generics, que é ter alguma coisa aqui que representa um objeto genérico. Então, eu vou saber o que vai ser, se vai ser um string, um integer, ou um aluno, uma pessoa, qualquer outro tipo de objeto aqui. Isso vai depender de quando a pessoa for declarar uma variável desse tipo, dessa classe, um objeto dessa classe. Então, a gente usa isso para representar algo genérico e depois, ao longo do código do ArrayList aqui, onde aparecer aquele E, eu estou representando o objeto equivalente. Não achei nenhum aqui, mas a gente o reutiliza daí. E dessa forma eu não fico preso a declarar uma ArrayList sempre de strings, por exemplo. Então aqui eu vou sempre ter que dizer que tipo de objeto que eu estou declarando aquela lista de informações, aquela lista de dados. Alguém tem dúvida por enquanto aqui, pessoal, nessa parte de generics aqui? Vocês veem que vocês não vão precisar implementar essa parte de generics, né? Se vocês quiserem em algum momento declarar uma variável, uma classe que tenha que receba um genérico desse, posso também fazer, mas esse não é o foco, você só tem que saber usar, no caso do ArrayList. Então aqui eu estou criando uma variável que é do tipo ArrayList, aí entre o símbolo do menor e do maior eu vou dizer que tipo de objetos que ele vai armazenar essa lista, e aqui eu vou dizer o nome da variável que eu vou usar para referenciar em memória. E a partir dessa lista eu posso adicionar, remover. Uma grande vantagem desse cara aqui é que se a gente fosse trabalhar com arrays, um array simples, eu preciso ficar, por exemplo, se ele for aumentar de tamanho, eu preciso controlar isso. Normalmente array é um tamanho fixo, né? Então eu não preciso ficar controlando aqui no ArrayList. Ele automaticamente, se eu aumentar e adicionar um novo elemento, ele já vai aumentando o tamanho do meu ArrayList. E a mesma coisa quando eu for removendo, ele já vai diminuindo o tamanho. Então ele é dinâmico. Aqui algumas funções interessantes que eu tenho de listas. Então, no caso do ArrayList, eu posso adicionar um novo elemento a partir do meu objeto. Então, eu vou lá pegar o meu list, ponto, chamar o método add, passar entre parênteses o elemento que eu quero adicionar. Esse elemento vai ter sempre que ter o tipo de informação que eu declarei lá quando eu defini aquele ArrayList. O método clear é para remover todos os elementos que eu tenho naquela lista. O contains é para checar, verificar se na minha lista contenha o objeto que eu estou passando como parâmetro, e ele vai me retornar true se for verdade, se ele existe lá dentro, e false se ele não existir. O get é para obter um elemento de uma determinada posição, então eu passo o índice que eu quero obter o elemento que está na segunda posição. Então eu pego o list.get, passo o número 2, e ele vai me retornar aquele objeto. O index_of vai me dizer o índice, a posição de um determinado objeto que eu passar como parâmetro. O remove vai remover o objeto que eu quero, que eu vou passar como parâmetro para ele ser removido. Lembrando que se eu tiver mais de um objeto igual, ele vai remover a primeira ocorrência dele. O size vai me retornar um inteiro com o número de elementos que eu tenho no ArrayList atualmente. String to size não precisa ser usado, tá? É que se eu tenho algum espaço vazio no meio da lista, ele vai reduzir e vai tirar esse cara que não está sendo usado. Então aqui eu tenho um exemplo de listas. No caso é uma lista de cores. Então aqui é o nome da minha classe, ArrayList Collection. Eu importei aqui o ArrayList, que é do pacote util de Java. Aqui tem o programa principal. Então aqui eu defini, ó, é um ArrayList de strings. Ele se chama items. E aqui eu estou instanciando. Eu preciso criar um objeto dele, né? Então, new, ArrayList, e dizer que novamente que é de string. Se eu quiser omitir essa parte aqui, o menor, o string e o maior, eu posso. Mas eu tenho que sempre usar o abre e fecha parênteses para dizer que é um construtor. Então aqui eu estou adicionando, a partir da minha lista, estou adicionando a cor vermelho, e aqui eu estou usando uma variação do método add. Então, quando eu uso só o add passando o objeto, ele põe no final da minha lista. Quando eu uso o add e passo uma posição aqui antes do objeto, aí ele vai botar naquela posição específica. Então aqui eu estou pedindo para ele botar o yellow na posição 0. Isso faz com que o red seja jogado para a direita
e o yellow fique antes dele. Se eu chamasse esse método sem o 0, ele ia deixar o red na primeira posição e ia jogar o yellow na segunda. Aqui eu estou fazendo um print para mostrar a minha lista, então eu estou fazendo um for de 0 até o número de elementos que eu tenho, então estou chamando a função size, que vai me retornar o número de elementos, nesse caso são 2. Estou indo de 1 em 1, e para cada elemento que eu tenho ali, eu estou dando um get daquela posição. Então, vou dar um get do 0, vai me dar o primeiro elemento, vou me dar um get do 1, ele vai me dar o segundo elemento. Aqui eu estou adicionando verde e o amarelo, mais cores. Aqui eu estou removendo o amarelo, então estou chamando remove, removendo aquele objeto que eu quero apagar. E aqui eu estou removendo pela posição, então eu tenho essas duas possibilidades para usar o remove. Passar o objeto ou uma posição que eu quero remover o objeto que está lá dentro, naquele momento. Aqui eu estou usando contains para verificar se um objeto está lá dentro ou não. Então ele sempre vai me tornar true or false. Aqui a gente está usando um if ternário, ó. Então aqui é o meu teste booleano. Aqui é o ponto de interrogação para dizer que eu estou usando um if ternário. Se for verdade, ele vai fazer o que está aqui. Caso contrário, else, ele vai fazer o que está aqui. Aqui era a funçãozinha de mostrar toda vez eu chamava o display, ó. Display, display, display. Para ficar mostrando a lista de elementos. Então aqui eu recebo o arraylist de strings e um cabeçalho só para mostrar. Então é só dar um print desse cabeçalho antes, que é a mensagem que ele quer mostrar toda vez. E depois aqui eu faço um for each. A diferença do for each e do for normal é que o for each eu só ponho o tipo de objeto que eu tenho dentro da coleção, o nome da variável que eu vou usar dentro do laço de repetição, para representar aquele elemento naquele momento, 2 pontos e o nome da minha coleção, da minha lista. Eu só vou usar o for each, que nem nesse caso aqui, quando eu quiser só percorrer, não fazer nenhuma alteração na minha coleção. Se eu quero percorrer e mostrar, posso usar o for each, que ele é mais simplificado, né? Deixa o código mais limpo um pouco. Então, em Java, aqui vou mostrar a progressão do que foi acontecendo em Java, as versões de Java com as listas. Então, aqui só uma observação, eu não preciso botar explicitamente que eu estou declarando um arraylist, posso botar list. Aí aqui eu posso, na hora de instanciar, declarar tanto como arraylist como linked list, que eu tinha falado previamente. Ou se eu quiser deixar fixo, posso botar arraylist direto aqui e não tem problema nenhum. Então aqui eu estou criando uma lista de nomes, de strings, chamada names, adicionando esses 3 caras aqui, Clementine, Dura e Mike. E a partir de Java 1.2 foi definida um cara chamado iterator, que é um iterador. Quando eu quero fazer alguma modificação, por exemplo, quero percorrer minha lista e remover no meio da lista em algum momento dentro da repetição, eu vou precisar usar um iterator. Então, como é que funciona um iterador? Nesse caso aqui, eu tenho que sempre declarar que é desse tipo, iterator. Eu vou ter que botar entre menor e maior o mesmo tipo de objeto que eu tenho na minha lista, strings. Aí eu vou criar uma variável para esse iterador dessa lista. Então, a partir da minha lista, names, eu vou chamar um método iterator. Ele vai me retornar o iterador dessa lista. E aí, a partir dele, eu posso fazer modificações na minha lista. Um dos métodos que eu posso usar é o hasNext, que vai me verificar se tem, vai me retornar um booleano, um verdadeiro ou falso, para dizer se tem um próximo elemento na minha lista ou não. Então, se eu fizer um while com o iterador, chamando sempre o hasNext, ele vai ir até o final da minha lista. O next faz, efetivamente, vai para o próximo elemento e retorna esse cara. Então, aqui a única coisa que ele está fazendo é mostrando na tela o conteúdo da minha lista. A partir do Java.5, surgiu o size para eu poder usar, juntamente com o get, fazer um for de 0 ao size. A partir do Java 5 também surgiu o for each, que eu comentei antes. Então, é sempre o tipo de objeto, a variável que eu vou usar, 2 pontos, o nome da minha lista. E no Java 8 em diante, tem essa coisa meio estranha que é o for each, mas usando diretamente. Então, essa linha aqui faz tudo que esses outros 2 caras faziam igual. Então, você não precisa se preocupar muito com isso, mas se vocês notarem isso, se alguém quiser mais informações sobre esse tipo de programação aqui, eu posso passar depois um material separado. Mas aqui o que ele está fazendo é chamando uma função for each, implementando em Lambda essa função for each, e a única coisa que ele está fazendo aqui é dando um print ln de cada um dos elementos. Por enquanto, pessoal, em listas, desculpa, alguma dúvida? Alguém tem alguma questão?
Nada? Beleza. Então, a gente, além disso, tem os mapas. Então, um mapa é sempre uma combinação de chave e valor. Então, eu vou ter sempre uma chave, que pode ser qualquer tipo de objeto que vocês quiserem, e ele vai sempre ser associado a um valor específico, que também pode ser qualquer tipo de objeto. Então, a única diferença é que as chaves são únicas e os valores eu posso repetir se eu quiser. Então, aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, de uma lista telefônica. Então, eu tenho sempre uma chave única, que vai ter o nome de uma pessoa único aqui, e ela vai ter um número de telefone que vai estar associado ao seu nome. Então, o John Smith vai associar para esse número aqui, a Lisa Smith vai associar para outro número. Os métodos que a gente pode usar em mapas, tem esse cara aqui que é para inserção. Então, o método put insere para uma determinada chave um valor. A gente está declarando aqui como object, porque ele é um objeto genérico. Qualquer objeto eu posso usar, né? Então, por enquanto, a gente está deixando assim, só para vocês entenderem como é que funciona. No caso do get, eu passo um objeto, então passo minha chave aqui, ele vai me retornar o valor associado àquela chave. O keyset é uma função interessante, que ele retorna um set, um conjunto de chaves, então todas as chaves que tem no meu mapa, e o values faz a mesma coisa com os valores, então ele vai me retornar uma coleção com os valores associados. Então aqui exemplos de interação de mapas, então a gente tem aqui, ó, aqui eu estou declarando um mapa de inteiros, ou seja, as minhas chaves são inteiras e estão associadas a strings, os meus valores são textos, e aqui eu estou declarando um novo hash map. Então, cada um dos caras aqui eu estou inserindo através do método put para o meu mapa. A chave 1 vai ser o Clementine, a chave 2 vai ser o Duran, a chave 3 vai ser o Mike. Aqui eu botei uma certa ordem, né? Mas não interessa essa ordem. O que importa é, para uma chave eu vou ter um valor. E a ordem aqui que eu inseri não vai fazer diferença nenhuma. Para fazer, a partir de Java 5, a gente já tinha essa possibilidade de fazer um for each. Aí, cada par de elementos que eu tenho na minha lista, ela é representada por esse objeto aqui, entry. Então, eu posso fazer um for each, no qual eu tenho uma entrada de inteiro e string, esse par de informações, eu chamei de entry, e esse é o meu entry set. Então, eu tenho que chamar essa função aqui, entry set, a partir do meu mapa. Aí, depois, eu posso fazer o que eu quiser com a chave e com o valor, com getKey e com getVal. Outra forma de percorrer é usando o iterador. Então, tem que chamar o interset e o iterator desse interset, usar o mesmo resnext que a gente usava para listas, o mesmo next que eu usava para listas também, só que cada objeto que eu tenho nesse next vai ser um par de entrada, então uma chave e um valor, e a partir dessa entrada eu vou chamar o getKey e o getVal. E tenho a versão Lambda, que é bem mais simplificada e meio estranha, mas funciona. Então, estou fazendo um for each, no qual eu vou receber esse par de chave e valor, e aí eu posso fazer o que eu quiser com eles. Aqui ele está só mostrando na tela, com println. Aqui um exemplo, então, de chaves e valores de um mapa no qual eu tenho associado uma chave aluno com uma nota. Então, aqui eu instanciei meu objeto. Aqui eu estou adicionando dois alunos. Então, o primeiro parâmetro que eu tenho aqui é um objeto aluno. E o segundo vai ser minha nota. Então, aqui eu estou criando um novo objeto aluno chamado Sandra. Esse 1212 aqui pode ser a matrícula dela. E aí, aqui eu instanciei o objeto, ela tirou 10. O Fzinho, lembrando que é para floats, né? Quando eu for double, eu não preciso botar o F, mas quando é float, eu tenho que botar o F em Java. E aqui eu criei o objeto Jorge e disse que ele tirou 5.6. Então, eu associei esses dois objetos a essas duas notas. Aqui eu estou fazendo um for para mostrar a chave e o valor, então a nota do aluno. Então, a partir da minha chave, eu vou pegar o nome dele só e mostrar o valor, a nota dele. Então, a primeira vez que ele entrar aqui, ele vai mostrar Sandra. A nota da aluna Sandra é 10. A segunda vez que ele entrar aqui, ele vai mostrar a nota do aluno Jorge é 5.6. Um mapa eu também posso chamar aquele mesmo atributo, aquela mesma função de listas, que é o size, mesma forma. Ele vai me tornar, nesse caso, 2. Então, eu tenho esses dois pares de aluno e nota.
Para obter, eu uso o get também. Então, passo a minha chave, ele vai me tornar o valor associado. Então, se eu passar o Jorge aqui como objeto-chave, ele tem que me retornar como nota, que é um float, o 5.6. Para alterar, eu posso usar o replace, é uma função no qual, para aquela chave, eu modifiquei o valor que ela tinha associado. Então, o Jorge, que tinha 5.6, agora tem 8.9, e a Sandra, que tinha 10, agora tem 6.7. E para remover, eu posso usar o remove direto, que nem a gente usava em listas. Então, eu vou remover sempre a partir da chave. E também posso usar o iterador e remover dentro do meu mapa. Isso aqui eu também consigo fazer em listas, tá? Então, como a gente está usando no iterador, eu não vou precisar passar o objeto, porque eu já estou no objeto específico. Eu só vou chamar no momento que eu quero, o meu iterador, ponto .remove, ele vai remover aquele objeto atual. Então, por enquanto, pessoal, alguma dúvida nessa parte de mapas? Tranquilo, beleza. Alguém, alguma coisinha aí? Nada? Tranquilo? Então, em Java, a gente, quando vai tratar, quando o compilador encontra um erro, ele gera uma exceção. É assim que a gente chama isso em Java, ou exception. E aí, esse tipo de erro gerado pelo compilador, a gente pode ou tratar ele, ou seja, a gente vai capturar essa exceção que o compilador gerou para nós e tentar resolver esse problema, ou a gente não faz nada e aí vai acontecer o que acontece em qualquer linguagem de programação, que é o erro ser gerado e dar um crash, dar um problema na minha aplicação e ela fechar. Se for uma aplicação não visual, né, que nem a gente está fazendo até o momento, ele vai jogar o erro para nós lá na tela, no terminal. Se fosse uma aplicação desktop, a gente estiver fazendo, ele tem o perigo de só fechar a minha aplicação e não mostrar erro nenhum. Isso se a gente não tratar o erro, né? Então, a gente tem uma série de exceções possíveis que a gente pode tratar. Cada tipo de exceção vai ter uma classe associada para representar aquele erro. A gente vai ver um primeiro exemplo, que é a divisão de um número por zero. Então, vocês fazem engenharia, vocês já sabem que a gente não pode dividir nenhum número por zero na matemática. Então, a gente vai tratar esse tipo de erro usando exceções. Aqui a gente tem um exemplo, então. Então, aqui eu tenho uma função estática chamada quociente, que retorna um inteiro, que é, ele recebe um parâmetro, que é o numerador, e o outro, que é o denominador, e retorna a divisão desses dois números, entre esses dois números. Aqui eu estou usando o scanner para fazer a leitura, então aqui eu peço um inteiro para o usuário, que é o numerador, ele vai dar um next int, vai ler o número e vai armazenar em numerator. Vou pedir o denominador, também vou usar next int, vou armazenar no denominador. Vou chamar a função quociente, passar esses dois caras como parâmetro, ele vai vir para cá, vai fazer o cálculo, vai me retornar. Só que se eu passar como denominador o valor zero, ele vai tentar fazer a divisão e isso vai me gerar um erro. Então, se eu fizer que nem eu fiz aqui, vai estar tudo certo, a execução sem erros, passei o número 100, passei o número 7, ele fez a divisão de 100 por 7, me mostrou o resultado, deu 14, tudo bem. Só que, se eu fizer isso, ó, eu passei o número 100, passei o número 0, quando ele for fazer a divisão aqui dentro da função, ó, na linha 10, ele vai me gerar uma exceção no meu programa principal main. Essa exceção que foi gerada, uma arithmetic exception, que é do pacote Lang, que é do pacote Java, então é uma exceção aritmética. Essa é a descrição, ó, então é 2 pontos, a descrição dela é divisão por zero, division by zero, e aqui ele está dando detalhes de onde é que ocorreu isso. Ou seja, na classe divide by zero, no exception handling, na função quociente, na linha 10, ó, ele diz onde é que foi chamada a função que deu o código que gerou o erro, e esse cara foi chamado lá no main na linha 22, onde a gente chamou a função quociente. Então, se eu não tratar o erro, ele vai me jogar na tela e vai dar um crash e vai fechar a minha aplicação. É isso que acontece naturalmente se a gente não faz nenhum tipo de tratamento onde pode ser gerado aquele erro, né? Então, aqui a gente poderia tratar esse erro aqui na linha 10. Aqui tem uma descrição só do que eu falei antes. Uma pequena observação aqui, ó, em Java,
tem esse cara aqui, que é o NaN, que é o not a number. Então, ele não representa um número. Às vezes, quando a gente faz algum cálculo em Java e ele não consegue representar aquele número, ele me retorna isso. É mais ou menos lá em cálculo, quando a gente tende a infinito lá, por exemplo, e aí eu não consigo representar isso, né? Então, a gente tem como fazer isso também. Voltando. Outro tipo de erro que pode acontecer é isso aqui. Eu pedi um número, ele informou 100, beleza. Pedi um outro número, que é o denominador, e informou uma string usuário. Então, ele não foi muito esperto e botou um texto. Esse tipo de erro aqui já não é mais aquele erro aritmético, porque é um erro de entrada. Então, quando eu for passar como parâmetro aqui o inteiro, ele não é um inteiro, ele passou um número. Aí, esse tipo de exceção é um input mismatch exception. Então, é o erro de entrada de tipo equivocado, né? Era para ser um inteiro e me passaram uma string. E esse aqui ele diz só onde aconteceu isso, que foi no nextInt, e ele vai me gerar esse erro aqui da mesma forma, um erro de leitura. Aqui tem uma descrição, depois vocês podem dar uma olhada. Como é que a gente pode tratar, então? A gente já, usando o Buffer Reader, a gente já deu um throws IO exception previamente, e aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Ou seja, se eu declarei uma função chamada quociente, e eu sei que pode dar o erro de exceção aritmética aqui, eu posso declarar, na hora que eu estou definindo a minha função, dizer explicitamente que ela pode lançar throws. Essa é a palavra reservada que indica que a minha função pode lançar. Então, ela pode dar um throws do tipo de exceção que eu estou declarando aqui. Quando eu faço isso, eu defino e digo, toda pessoa que for usar depois a minha função quociente já vai saber explicitamente que esse cara aqui pode ser gerado. Então, quando eu faço isso aqui, quando alguém for usar essa função quociente, e ele tentar usar, já vai aparecer um warning dizendo, não, tu tem que tratar o arithmetic exception, porque pode acontecer esse erro. Então, essa é uma boa prática, tá? Eu posso dizer quais exceções os meus métodos podem lançar, tipo de erro que ele pode gerar. Então, aqui na hora de implementar isso, ó, em Java, o que a gente faz é, todo trecho de código, que é o que está em azul aqui, que pode gerar um tipo de exceção, algum tipo de erro, a gente coloca dentro de um bloco try. Então, aqui eu estou dizendo, estou tentando executar, por isso que é try. Aqui começa o meu try, aqui termina. O código que está aqui em azul. Se nesse momento aqui, em algum momento do meu código que está dentro do try, deu a exceção input mismatch exception, eu dou um catch. Então, eu vou tentar executar. Caso ocorra esse erro aqui, eu vou capturar e vou executar o que está aqui em vermelho. Caso eu capture um outro tipo de erro, arithmetic exception, eu vou executar esse outro código aqui. Então, para um determinado try, eu posso ter quantos catches diferentes eu quiser, desde que seja sempre um tipo de objeto distinto, de erro. Então, aqui o que eu estou fazendo estou chamando a minha função quociente, dentro do try, se der esse erro aqui de divisão por zero, ele vai vir aqui para baixo e vai tratar e vai mostrar uma mensagem de erro para o usuário. E se ele tentar passar um número aqui, um texto, desculpa, no lugar do número, vai vir para cá e vai executar o que está aqui. Nesse caso aqui, ele vai pedir um novo valor, ó. Vai pedir um novo valor para o usuário. Então, a forma de tratamento, o que vocês vão fazer aqui dentro do cache, não tem problema nenhum. Vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem. E vai depender muito do problema. Mas o que vocês têm que entender é que a gente pode usar o try para executar códigos que podem gerar erro. E o catch na hora de tratar esses erros específicos. Alguém ficou com dúvida aqui, pessoal, nas exceções? Que é um exemplo bem simples, tá? Mas é mais para vocês terem um feeling de como é que funciona um try catch aqui em exceções. Samuel, não tinha visto, Samuel. Então, no iterador, a string não precisa estar entre aspas. Deixa eu voltar no exemplo ali de iterador. Vou voltar aqui. É a iteração do mapa ou da lista? Beleza. Deixa eu ver aqui. É que assim, ó, aqui eu não estou adicionando uma string, tá, Samuel?
Aqui eu estou adicionando o objeto Sandra, ó. Então, e aqui a mesma coisa do Jorge. A string do nome do objeto, do aluno, está entre aspas duplas. Mas o objeto, ele não está entre aspas duplas. Então, eu não preciso ter strings. Eu posso ter um objeto que eu quiser, como, por exemplo, um aluno. Eu poderia ter aqui um objeto, um mapa de professores, por exemplo, para turmas. Então, eu posso ter a relação que eu quiser aqui entre objetos. Beleza. E em exceções, pessoal, alguém tem alguma questão? É um jeito de tratar erros um pouco bem diferente do que a gente tinha lá em C, né? Lá a gente usava códigos de erro. Aqui ele é um pouquinho diferente, está meio embutido na linguagem. Uma pequena observação que eu faço é: tentem sempre deixar o tratamento de erros para o main, para o programa principal, tá? E deixem os métodos de vocês só com os throws e a gente trata os problemas depois quando a gente for usar esses métodos. Bom, e para finalizar a aula de hoje, a gente vai trabalhar com arquivos. Então a gente pode tanto trabalhar com arquivo texto, que nem a gente fazia lá se eu abrir um notepad e editar eu mesmo um textinho simples, só que aí a gente vai fazer o nosso programa fazer isso. Então o programa vai poder abrir o arquivo sozinho e mexer nele, interagir, ler os dados dele, ou escrever dentro daquele arquivo texto. Ou a gente pode trabalhar com arquivos binários. Um arquivo binário pode ser um arquivo executável, um arquivo de imagem, um arquivo de vídeo, de áudio. É qualquer arquivo que ele representa uma série de bytes, mas que a gente não consegue ler ele, né? Diferentemente do que a gente faz com o arquivo texto, por exemplo. Então, um arquivo texto que o nosso código gere e salve, a gente consegue depois ir lá no Notepad, se a gente quiser, e abrir ele e ler. A mesma coisa não é verdadeira aqui no binário. Se a gente salvar um objeto, por exemplo, que a gente tenha lá, aluno, num arquivo objeto, num arquivo binário, a gente só consegue ler aquele aluno que está salvo no arquivo binário com o programa. A gente não consegue abrir ele como um arquivo texto. Então a gente tem essas três partes. A gente primeiro vai ver essa class file, que ela tem uma série de propriedades para trabalhar com arquivos. Depois a gente vai ver como é que a gente escreve, salva uma informação no arquivo. Depois como é que a gente lê daquele arquivo. Então na class file, a gente quer usar uma série de funções, ó, no qual eu consigo descobrir propriedades do arquivo, por exemplo, se eu consigo ler, se eu tenho permissão para ler, para escrever naquele arquivo, se ele existe ou não dentro do disco, se ele é um arquivo ou se ele é um diretório, pegar o caminho absoluto, desde a raiz do meu computador até todas as pastas até chegar no meu arquivo, pegar o nome, o caminho simples, quem é a minha pasta pai daquele arquivo, comprimento em bytes desse arquivo também, o tamanho do meu arquivo, quando é que ele foi a última vez modificado, aqui se for um diretório eu consigo pegar uma lista de arquivos que tem dentro daquele diretório. Então para fazer isso, a única coisa que eu tenho que fazer aqui é instanciar um objeto file e passar como parâmetro o nome do meu arquivo. Se ele já estiver na mesma pasta do meu programa, basta eu colocar o nome dele. Se ele tiver numa pasta diferente, aí eu tenho que botar o caminho completo, usando a barra ali para ir botando o nome das minhas pastas e separando. Eu queria mostrar para vocês um exemplo aqui, ó. Esse exemplo vai ter no Moodle lá também. Então, usando file. Aqui, ó, no projeto, vocês veem que eu já tenho o arquivo log.txt, tá? Ele está vazio. E aqui eu estou instanciando, ó, new file e passando o nome do meu arquivo, log.txt. Vamos ver se ele faz alguma coisa demais aqui. O IO2 não existe. O IO2 não existe, né? Então aqui ele vai criar um outro objeto chamado io2.txt, que eu não tenho aqui. Ele vai verificar se ele existe ou não. Então isso aqui vai dar falso. E aí ele vai vir para cá e vai criar um novo arquivo. Então vamos ver se ele realmente cria um arquivo vazio chamado io2.txt. E vamos ver se a gente consegue deletar o log, ó, f.delete. Então aqui a gente vai apagar o log.txt que está aqui e vai criar um novo arquivo io2.txt só com esse objeto file. Vamos executar para ver.
Então, vocês notam que morreu, ó, sumiu do mapa aqui o log.txt do disco, e ele criou esse io2.txt. Funcionou. Tanto essa parte de apagar com delete, quanto essa parte de criar um novo arquivo, create new file, que é um método que a gente tem também em file. Já falamos disso. No caso de escrever num arquivo, eu vou dar duas formas para vocês, embora existam outras, tá? Mas essas são as que eu acho mais interessantes. Uma é usar o Object Output Stream para binário, e a outra para escrever é usar o PrintWriter para texto. Então eu tenho essas duas possibilidades, vai depender do tipo de arquivo que vocês vão trabalhar. Então aqui, um objeto que a gente quer salvar as informações é um objeto pessoa. Então a gente criou a classe pessoa com seus atributos privados, nome, idade, sexo. Construtor, vazio e construtor que recebe todos, getSet. Uma coisa que a gente tem que fazer sempre, a gente vai ver futuramente o que é uma interface na próxima aula, inclusive, mas toda vez que a gente quiser salvar um objeto, tá? Então, objetos da classe pessoa, nesse caso, em arquivos binários, a gente tem que botar isso aqui, ó, implements serializable. Futuramente eu vou explicar o que significa isso, tá? Mas vocês vão ter que engolir isso aqui por enquanto. Então a gente está implementando aqui a interface serializable. Isso transforma isso em uma classe comum numa classe que pode ter objetos que vão ser salvos diretamente em arquivo binário. No caso do exemplo aqui, então aqui eu criei dois objetos, o Zé e a Maria, são dois objetos pessoa daquela classe que eu mostrei antes ali, no último slide. Dei um new pessoa, passei o nome, a idade e o sexo, tanto do Zé quanto da Maria. E aqui eu estou criando, ó, criei um objeto file chamado f do arquivo .bin. Testei, se ele não existe, essa exclamação nega, né, o que vem depois. Então, se o exist der o falso e ele não existe, eu vou entrar aqui e vou criar um novo arquivo. Criando esse novo arquivo, se ele já existe, ele vai pular esse if. E aqui eu estou usando o try. Primeiro, essa parte de criação aqui tem que estar dentro de um try catch, porque ele pode dar uma exceção de IO exception. Então, se ele conseguir tentar criar o arquivo, mas eu não tenho permissão, estou numa pasta que eu não posso criar, alguma coisa nesse sentido, ele vai vir para cá e vai me dar um erro. Sempre que eu dou um catch, tá, eu recebo um objeto com as informações do erro específico. Tá? Aqui eu chamei de erro, vocês podem dar o nome que vocês quiserem para a exceção. Caso não dê erro na criação, ele vai vir para esse outro try catch aqui. Uma pequena observação, tá? Por que tem coisa dentro do try aqui, ó? Quando vocês forem trabalhar com arquivos, essa é uma boa prática, tá? Esse try é um pouquinho diferente dos outros tries que a gente usou até agora. Então, nesse caso aqui, para não ter que eu, explicitamente, no final do meu código, fechar o meu arquivo, se eu tentar abrir o arquivo dentro desse parênteses com o try, ele automaticamente, quando fechar o meu try aqui, ele já fechou o arquivo para nós. Então, é um jeito mais seguro de fazer isso. Então, aqui eu criei um file output stream a partir do meu file, f, e passei esse cara como parâmetro do construtor de output, object output stream. Então, eu estou criando uma forma de gravar objetos diretamente nesse arquivo aqui, arquivo.bin. Uma pequena observação, nunca usem aqui .txt, tá? Eu botei .bin, mas não precisa ter nem extensão nenhuma. O importante é não ser texto. Então, aqui eu estou chamando esse objeto e chamando a função writeObject, que é a função que vai lá e salva o objeto que eu tenho dentro do arquivo .bin. Então, aqui eu salvei a Maria, salvei o objeto Zé. A vantagem disso é que quando eu fechar o programa e abrir o programa de novo e ler os dados do arquivo binário, quando eu ler o objeto, ele vai estar pronto o objeto já. Todos os atributos, as funções dele, tudo pronto. Então é um jeito bem prático de trabalhar com objetos, salvando eles direto já. Se eu trabalhar com arquivo texto, eu vou ter que trabalhar em cima dos atributos, vou ter que ter uma forma padronizada de salvar as informações no arquivo texto, então dá um pouco mais de trabalho. Aqui eu estou salvando os dados. O que significa esse toString, tá? Só vou abrir um parênteses aqui. Quando a gente cria uma classe qualquer, ó, então criei pessoa, né?
Criei uma classe pessoa e tal, criei os construtores, que a gente fez até agora, getSet. Eu posso criar esse método padrão aqui, que já vem lá de object, que é um método chamado toString. O que significa esse método aqui? Esse é um método que já tem por padrão em tudo que é classe que a gente cria, mas aqui eu estou sobrescrevendo ele, estou reescrevendo, por isso que tem essa anotação aqui, ó. Toda vez que eu criar um toString para uma classe, ele vai ter que botar essa anotação aqui em cima. Então, ele é padrão esse método, ele nunca recebe nada, e ele retorna a string, que é uma representação textual das minhas informações. Então, a forma como a gente vai representar aqui, ó, tanto faz. Isso não é padrão, né? Isso eu faço do jeito que eu quiser. A gente não precisa botar essas chaves aqui, ó. Posso botar um texto dizendo, o meu nome é nome, eu tenho a idade, e o meu sexo é sexo. Mas é uma representação textual do meu objeto. Então, fechando um parênteses aqui. Eu posso criar esse toString para qualquer classe que eu definir num projeto. Então, é isso que eu estou fazendo. Estou chamando a representação textual do toString, tanto da Maria quanto do Zé, só para mostrar as informações que eu salvei no arquivo binário. E no caso de um arquivo texto, aí eu vou usar o printWriter. Então, é um pouquinho mais direto. Ó. Aqui eu estou fazendo o mesmo esquema, estou verificando se o arquivo txt com essa extensão existe ou não. Se ele não existe, eu vou criar ele. E aí aqui no try, eu estou criando um FileWriter a partir do meu F, do meu file, passando esse FileWriter como parâmetro do BufferWriter. Então a gente já usou até o BufferReader, né? O BufferReader a gente usava para ler da tela, do system.in. A gente está usando o BufferWriter aqui para jogar na tela. Quer dizer, num arquivo, né? Desculpa. Porque o BufferReader a gente pode usar também para ler de arquivo texto, como a gente vai ver futuramente. Então aqui eu estou criando o printWriter e aí aqui eu estou dando um println, da mesma forma que a gente usava o println para escrever na tela. Quando eu tenho um printWriter, eu posso chamar o println ou o printf e escrever no arquivo texto como se eu estivesse escrevendo na tela. Então basicamente ele vai salvar essas informações do jeito que eu pedi no meu toString. Por enquanto, pessoal, alguma dúvida nas escritas, na forma de escrita binária e textual? Beleza. Só para mostrar para vocês aqui o exemplo, ó. Aqui também, estou escrevendo no arquivo texto, tá? Então aqui eu estou vendo se o arquivo txt existe. Se eu apagar aqui, ó, o arquivo e eu executar esse código aqui, vocês vão ver que ele vai criar. Então aqui, se ele existe, ele lê todo o arquivo, senão ele só vai me gerar aquele erro ali, ó, erro abrir o arquivo. Tá errado aqui, txt. Se ele não existe, ele não vai fazer nada, né? Vou fazer o seguinte, vamos escrever no arquivo texto primeiro. É isso, aqui que eu tô certo. Tá, então vocês vão ver que aqui, como eu criei o arquivo txt e ele não existe, ele vai criar o arquivo novo e vai salvar as informações do Zé e da Maria. Então vamos ver o que ele vai fazer. Tá lá ó, as informações que ele salvou, aí ele criou meu arquivo txt, tá lá as informações do objeto Maria e do objeto Zé, que eu chamei do string para os dois. No caso do arquivo binário, ó, a gente não consegue nem abrir ele aqui, tá? Se eu tentar abrir ele como texto, ele gera uma coisa como essa, bizarra. Então eu não consigo fazer isso, porque a codificação binária é diferente. Eu só consigo ler o arquivo binário usando um código para fazer isso. Então, para ler arquivos em Java, para ler em Java arquivos, sejam eles binários, eu vou usar o Object Input Stream, e para ler texto, eu vou usar o mesmo buffer reader que a gente usava lá para ler do teclado. O que vai mudar é que a gente não vai usar mais o system.in. A entrada vai ser um arquivo texto. Então aqui a gente tem, primeiro exemplo para arquivo binário. Aqui eu estou criando um objeto arquivo.bin, de novo, com F. Estou verificando se ele existe ou não. Se ele não existe, ele vai só terminar o programa e era isso. Se não, ele vai criar um file input stream, a partir do meu F. Vai criar um object input stream a partir do meu file input stream. E esse cara aqui que eu vou usar para ler. Aqui, bem importante, tá? Eu vou chamar o método readObject, que nem eu usava o writeObject para escrever. Eu vou usar o readObject para ler. Mas eu preciso fazer esse cast aqui explícito, ó.
para o tipo de objeto que eu estou lendo. Porque esse read object é genérico, então ele retorna todo tipo de objeto que eu posso salvar num arquivo binário. Como eu estou trabalhando com objetos pessoa, eu tenho que botar entre parênteses o tipo de objeto que eu estou lendo. Então, digo, ó, é do tipo pessoa, estou lendo um objeto, ele já lê basicamente todo o objeto que eu tinha de Maria salvo, já vai estar pronto aqui. Depois eu posso chamar qualquer método que eu tinha para Maria, posso acessar qualquer atributo que eu tinha antes, funciona tudo perfeito. Então é bem prático trabalhar com objetos, tá, em arquivo binário. Mesma coisa aqui para o Zé, li o read object, disse explicitamente que é do tipo pessoa esse objeto, salvei na variável Zé e dei o toString dele também. Então lá no projeto, quando a gente lê o arquivo binário, que eu tentei ler na marra ali, abrindo o arquivo não consegui, se eu ler o arquivo binário aqui, vocês vão ver que ele vai ler o objeto que está salvo lá dentro, Maria, vai mostrar... Opa, não tenho mais. Como assim? Arquivo.bin, vamos salvar de novo, peraí. Apagar esse cara daqui, vamos fazer um teste. Salvar o arquivo aqui, beleza. Arquivo.bin, então salvei os dois dados, ele criou o arquivo binário objeto. E eu acho que esse erro deu porque eu tentei abrir na marra, às vezes ele muda a codificação do arquivo, tá? Então não tentem fazer isso também. Vamos ler o arquivo binário, tá lá, funcionou perfeito. Ele leu os dois objetos e ele criou o objeto a partir do que ele leu dentro do arquivo binário. Voltando. E toda vez que eu der um try catch desses caras, ele para leitura eu tenho que dar um class not found exception, porque quando eu tento ler um objeto aqui, se eu tivesse, por exemplo, salvo no arquivo binário um objeto aluno, e eu tentasse fazer esse cast para a pessoa, ele pode me dar ele pode me dar um class not found exception, porque eu tentei ler um arquivo objeto diferente do objeto que está salvo lá dentro. E no caso do buffer reader, ele é bem simples. Eu tenho que criar um file reader, passar esse a partir do f do file, passar esse cara como parâmetro do buffer reader. Então aqui eu não vou usar o system in, que nem eu usava lá para leitura do teclado. E aí basicamente o que eu estou fazendo aqui é fazer um while enquanto a minha linha não for nula. Toda vez eu chamo o readline para ler a próxima linha, ele lê linha a linha do arquivo e basicamente estou mostrando ele na tela enquanto ele não for nulo. Esse system.line separator aqui é a mesma coisa que o nosso barra n, tá? Só que ele funciona sempre, ele é um pouquinho melhor do que o barra n. Às vezes o barra n, quando eu salvo no arquivo texto, às vezes ele não funciona direito. Então, vocês podem usar o system.line separator também. Então, enquanto ele não vier vazio aqui, não vier com null, a linha, eu não cheguei no final do arquivo, e aí eu vou lá e então, construí todo o meu texto, e aí aqui eu dou um print ln e mostro lá o conteúdo do meu arquivo texto. Questões, pessoal, por enquanto? Em qualquer parte aí do conteúdo que a gente viu hoje. Então, hoje é um conteúdo mais denso do que a gente estava vendo. A gente viu bastante conteúdo hoje. A gente viu as listas, o arraylist, que a gente pode usar agora para a lista de elementos. A gente viu um hash map, que são os mapas, quando eu tenho que associar chaves com valores. E aí eu vou usar isso dependendo do problema que eu tenho em mãos. E eu vi os arquivos binários e texto. Então, minha ideia de exercício nessa semana é um exercício no qual vocês vão ter que fazer um programinha mais completo. Então, vocês podem até reutilizar, eu acho que na primeira semana vocês fizeram uma classe que representava livros ou alguma coisa assim de biblioteca, né? Então, vocês podem reutilizar aquela classe lá que vocês criaram. Vocês vão ter que fazer um programa principal no qual vocês vão mostrar os livros que estão cadastrados até o momento. Então, para isso, vocês vão ter que ler o arquivo de vocês antes, no início do programa principal. Vocês podem trabalhar tanto com arquivo texto como binário, eu vou deixar livre. E, além disso, vocês têm que dar uma opção de o cara poder cadastrar, o usuário poder cadastrar um novo livro. Esse novo livro também tem que ser salvo no arquivo texto ou binário. Vocês vão ter que definir. Vocês não podem se esquecer antes de criar a classe que representa o livro, né? Então, tem que ter alguns atributos, autor, editora, Ana, etc. Tem que ter todos aqueles negócios que a gente já viu. Construtor, métodos privados, métodos get and set. Quem quiser já pode criar um toString, que a gente viu hoje também. E eu sugiro usar em arquivo binário, tá? Mas quem quiser usar arquivo texto não tem problema nenhum, funciona também. Então, é isso, pessoal. Então, se alguém tiver alguma dúvida nisso aqui, no conteúdo, ao longo da semana, pode conversar comigo, marcar um atendimento. E
Boa semana a todos aí. Quem tiver alguma dúvida é só entrar em contato. Bueller.